Falando um pouquinho mais de economia aqui, agora dos Estados Unidos, que registrou um crescimento sólido do mercado de trabalho em setembro. Se a gente olhar, a taxa de desemprego caiu para 3,5%, voltou ao nível ali antes da pandemia. Mari Jean Giacomo, conta um pouquinho da situação por aí para a gente ir comparando também com a nossa realidade aqui no Brasil. Bem-vinda. Oi, Evandro, obrigada. Olha, os Estados Unidos criaram 263 mil vagas de trabalho no mês de setembro, número maior do que o projetado por economistas que esperavam uma criação de 250 mil postos de trabalho. Com isso, a taxa de desemprego no país cai de 3,7% para 3,5%, se igualando à taxa, então, de julho, que era a mesma taxa pré-pandêmica. A taxa de desemprego antes da pandemia, a menor no país nos últimos 50 anos. Então, isso mostra a resiliência do mercado de trabalho, mesmo com as altas sucessivas nas taxas de juros do Federal Reserve, o Banco Central americano, que tenta esfriar a economia. E os dados de trabalho hoje, então, mostraram exatamente o oposto. Mostraram que a economia continua, assim, muito aquecida. Inclusive, há mais vagas de trabalho do que americanos desempregados nesse momento, viu? 4 milhões de vagas de trabalho a mais do que o número de americanos desempregados. Então, tudo isso indica que o Banco Central deve sim continuar aumentando a taxa de juros, o que na prática faz com que pegar dinheiro emprestado fique mais caro. Empréstimos, crédito estudantil, tudo isso fica mais caro com esses aumentos da taxa de juros aqui do Federal Reserve. O medo dos economistas é de que com esse aumento sucessivo de taxa de juros, o país saia de um extremo e vá para o outro. Então saia de um cenário de uma economia superaquecida, com essa taxa de desemprego que é considerada situação de pleno emprego por muitos economistas, essa taxa de 3,5%, né, então a mais baixa dos últimos 50 anos, e vá para um outro cenário, o cenário de uma recessão, de uma contração. Mas isso não está acontecendo, pelo menos de acordo com o que mostram esses dados que com certeza o presidente Joe Biden deve usar, ele deve comentar sobre isso, porque a gente está prestes, né, a ter as eleições de meio de mandato aqui nos Estados Unidos. A gente está a um mês das eleições de meio de mandato, quando os americanos renovam 1/3 do Senado e toda a Câmara dos Deputados. E a economia é o que mais preocupa os americanos nesse momento, por causa da inflação altíssima. Então, sempre que sai um dado como esse, um dado de mercado de trabalho, falando sobre emprego, o Biden tenta usar isso a seu favor para continuar com o controle ali do Congresso. Ele tem uma maioria estreita no Senado, maioria na Câmara dos Deputados, e do jeito que está hoje, já tem sido difícil aprovar algumas coisas. Agora, se os republicanos retomarem o controle do Congresso, então isso significa uma metade de mandato muito mais difícil para Biden. Então, exatamente por isso que, claro, ele não quer perder esse controle do Congresso, por isso que essas eleições de meio de mandato são tão importantes, e também o cenário econômico, porque é isso que vai pesar, que deve pesar muito no voto do americano agora nessas eleições de novembro, essa questão econômica que é a maior preocupação aqui nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden não vem com um índice de aprovação bom, né? Muito pelo contrário, índices de aprovação baixos. Então, por isso, muito de olho nessa questão econômica e em todos os dados que saem nesse sentido, tentando controlar a inflação, mas também sem causar um aumento ali no desemprego, sem causar uma situação difícil. Então, por isso é um cenário bastante delicado, e esses dados são tão relevantes. Toda vez que sai um dado como esse, é por isso que esse dado é tão relevante, porque acaba sendo importante aqui para definir os rumos mesmo do país. É claro, Evandro e Marcela, de volta com vocês. Obrigada, Maria. E a situação aí também afeta o mundo inteiro. Bom trabalho, saudade de você, viu, Maria?